Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia. Estamos juntos com você mais um dia para encurtar distâncias e levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. Cara, que Deus já venha sobre todos nós com suas bênçãos e livre o teu lar dessa praga que é o Covid. E se já teve, que saia rápido. E assim vai, porque olha, Deus sabe quem teve Covid, o que se passa com esse negócio. Então, que Deus esteja sobre todos nós aqui e aí, tá bom, meus queridos? Obrigado pela tua audiência, tá? O nosso programa está aqui para todo o estado, em 2 canais, e a gente está aqui para levar até você coisas que são interessantes, que melhoram a vida das pessoas, tá bom? Ó, tá aqui do meu lado, já nem vou dar muita enrolação, o Abelardo, engenheiro. Nós vamos falar do como é que está o mercado aqui nesses últimos 30 dias, como é que foi as coisas, depois da abertura geral, né? Vamos falar da eleição do CREA, vamos falar de educação na área de engenharia, tá? Porque tu também é professor. Mas, tem um monte de assunto aqui bom para ti, tá bom? Mas tá tudo bem com você? Tudo tranquilo, eu agradeço aí a oportunidade de poder estar novamente aqui, poder a gente falar desses assuntos aí tão importantes, né? E também já estou recuperado, porque eu também peguei o Covid, né? Mas já me recuperei. Também vindo a mesa toda aqui teve. Que todo mundo teve, então não dá bola. Deixa eu te falar, quando é que é a eleição do CREA? Foi adiada novamente, né? Agora dia 1º de outubro, mas está uma incerteza total, porque se chegar próximo de 1º de outubro e ainda tiver essa pandemia toda aí, é capaz de eles jogarem para dezembro, né? Não é só o problema da eleição do CONFEA em si, é a briga interna de se faz presencial ou não. Nós somos engenheiros, povo da tecnologia, e as pessoas não conseguem se entender que o voto não dá para ser presencial em época de pandemia. Se fizesse uma eleição virtual aí via internet, estava resolvido, né? Dava para fazer não tinha semana problema que nenhum. vem. O problema é a preocupação com a fraude, né? O pessoal, eles têm uma preocupação com a questão da fraude, porque você vê, infelizmente, a gente tem colegas que ele entrega a sua senha do CREA para por exemplo, o camarada, eu já vi exemplos disso. Ele faz serviço, um exemplo, o cara tem uma empresinha lá que faz algum tipo de serviço de limpeza de ar-condicionado, de coisinha que tem que estar emitindo RT todo dia. O profissional pega a senha dele e dá lá para o empresário, e o empresário mesmo emite as RTs, né? Então, é uma preocupação grande que se tem com isso, porque se eu passo minha senha para uma outra pessoa, qualquer um pode votar no meu lugar, não existe uma identificação biométrica, nada, né? Mas aí teria que dar um jeito de controlar o voto pelo número do registro, né? Porque você consegue votar uma vez, se o cara votou errado, o problema é do Sim, cara que votaria uma vez, mas você permite que outras pessoas votem por você, né? Isso é um risco. É um risco, né? E Ou você troca consegue senha isso. obrigatoriamente até a eleição. Também é uma forma. Então, se for virtual, eu vou pegar a senha dela e vou votar em ti, tá bom? Fala a verdade. Você já pensou? Aí tem aquela questão também que antigamente eu lembro que hoje em dia quase não se fala mais nisso, mas antigamente se falava muito no voto de cabresto, né? Curral eleitoral. Então corre o risco de ter essas situações também, né? Eu acho que a gente tem que chegar de mimimi, vamos fazer essa eleição logo e tecnologicamente hoje de tem fazer, que dar um jeito de... Sem fraude com identificação, talvez com leitura facial. Teria que implantar alguma coisa mais... Mas os caras têm que querer, né, meu amigo? Mas eles são o povo da tecnologia. E também a gente tem que ver o seguinte, olha, o sistema CONFEA, CREA, a gente observa que na maioria dos estados é o pessoal dos sindicatos, né? É aquela turma da esquerda, os petistas mesmo. Então, tem esse tipo de tem, gente? o pior é que tem muito. Eu achei que era o último, cara. Então, o que acontece? Eu achei que tinha fundado o barco. Como a maioria dos profissionais não se interessam pela eleição, não fazem questão de votar, é o exemplo que a gente tem aqui de Porto Velho, de Rondônia. Rondônia tem deve ter uns 8 mil eleitores, ou mais até, aptos a votar. No dia da eleição vota 1.000, 1.200.
Então, a quantidade de eleitores que vão votar é muito pequena. E aí, a turma dos sindicatos, aquela turma mais politizada, esses não deixam de votar de jeito nenhum. Esses correm e votam. E aí acaba a eleição sendo decidida por uma minoria que é um representante ali de uma pequena parcela do público, né? E aí a eleição pela internet, ela acabaria com isso. Porque por mais que o cara não quisesse votar, ele não vai perder 5 minutos ali, vai entrar no computador e vai votar. Ele não quer sair da sua casa, ir lá na sede do CREA. Eu lembro que ano passado tinha 2 urnas só, você levava meia hora na fila, no sol quente. Quem é que vai ficar meia hora na fila no sol quente para votar no conselho? Teria que ter algum interesse, né? Então, isso tudo cria uma situação onde a eleição via internet, ela vai democratizar muito. Aí realmente a gente vai ter eleito alguém que represente a maioria. Porque hoje a eleição ela não é marcada pela maioria. A gente não tem uma maioria que elege. Né? E se fosse pela internet, teria. Então, existem os interesses também. Eu espero que isso realmente aconteça, porque a gente percebe, na verdade, que a engenharia, talvez aqui mais acentuado, porque nós somos um estado menor, né, com menos eleitores, então a gente talvez sinta esse reflexo mais fortemente. Mas, por exemplo, eu não acredito que os engenheiros de Rondônia seja uma categoria unida. Por exemplo, a gente não luta por nenhum dos nossos direitos realmente. Quantos vereadores vocês têm na capital? Né? Acho que nenhum. Nenhum. Vocês são quantos votos aqui na capital? Quantos engenheiros vocês são? Aptos a votar, que é os que Aqui estão com o deve ter CREA em 5 dia. mil. Não, mas quantos engenheiros são? Contando aqueles que não pagam o CREA, tem mais de 20 mil. Sabe que dá para fazer uma bancada de 6 vereadores, né? Dava para eleger até deputado, né? Exatamente, poderíamos Federal, inclusive. Exatamente. Então, assim, nós também, como categoria, nós também não se articulamos, né? E aí a gente começa a entrar em jogo de questão de ego, né? Não é vendo o que realmente a gente precisa no município, no estado, a nível nacional, para realmente defender. Eu vejo assim, eu fui numa reunião, uma única reunião, porque era a posse dos novos conselheiros do CREA. Gente, aquilo é uma coisa terrível, as pessoas se brigam, ficam se degladiando, sabe? Tipo, pra quê? Sabe, por um poderzinho de sentar numa cadeira. E por incrível que pareça, que muita gente não sabe, não tem salário, né? Não tem salário. Os caras brigam por um negócio que nem salário tem. Aí você vai falar assim, então é salário incrível. de diária? Exato, mas tem direito a viajar que dá diária, né? Cara, mas eu acho que o cara tem que estar muito necessitado para querer miserável tem ficar tudo que numa cansa, briga querido. daquela louca ali para ganhar uma diária. Tá louco. É um desgaste físico e mental totalmente desnecessário para a categoria. E aí a gente vê a diferença. Por que a OAB é um conselho extremamente forte, que bate firme, unido, e a diferença do engenheiro. Mas eu sempre falo isso para os meus colegas. Olha, você vê o seguinte, olha quem foram os últimos presidentes da OAB, os últimos, não é o último não, é os últimos, né? Todos eram advogados famosos na cidade, todos. Olha quem são os últimos engenheiros do CREA, presidentes do CREA, totalmente desconhecidos, pessoas, funcionários públicos, que muitas vezes queriam ser presidente para sair ali do seu trabalho e ter uma acomodação. Não existia, qual foi o presidente do CREA que a gente possa, não, esse cara era um cara famoso, um engenheiro que construiu a metade das obras da cidade de Porto Velho, um empresário famoso, não tem. Por quê? Porque o pessoal não se interessa. Eu sempre falo o seguinte, engenheiro não gosta de política. Eu não sei porquê, mas engenheiro não gosta de política. Você vê, vai na Câmara dos Deputados, tem médico, tem advogado, engenheiro tem uma minoria. Os poucos engenheiros que tem lá, eles não se elegeram com a sua classe. Eles se elegeram por outras formas lá. Não foi a classe que elegeu ele. Não tem o representante que foi eleito pelos engenheiros, não tem. É porque engenheiro realmente não gosta de política. Eu não sei por que isso. Né? E aí, Abelardo, eu vejo, por exemplo, lógico que nós não estávamos nesse contexto da pandemia, mas assim,
eu e o Benito, nós tivemos 2 amigos, né, que concorreram à atual presidente, à presidência da própria OAB, né? Fomos convidados para ir nas 2 campanhas, porque o Benito é bacharel em Direito, né? Eu estava lá... prova para ser advogado só. Sim, você precisa de ver as pessoas unidas, conversando, sabe? Ao mesmo tempo descontraído, às vezes porque era um almoço, mas assim, você vê que a pessoa está fazendo realmente a política para eleger a pessoa que eles acreditam que vai representar. E a gente precisa disso aqui a gente não tem. Né? Sempre falta isso. Eu não sei o que acontece, mas essa questão de não ter essa cultura, de realmente achar que o engenheiro não tem que estar envolvido na política, ele tem que estar envolvido na política, gente. Hoje, quem movimenta o Brasil em vários segmentos é o engenheiro. Não adianta. A engenharia é extremamente importante em vários setores. Em vários setores. Quem nunca pensou dessa forma, quem é engenheiro e nunca viu, nunca teve essa visão, realmente fez a profissão errada, porque o médico ele tem o seu poder, mas ele tem um poder ele tem uma coisa fechada e mais limitada dentro daquilo que ele faz. O engenheiro não, o engenheiro tem uma gama de trabalho imensa em todo o mundo. Não é só em Porto Velho, é o mundo. Tá. É verdade. Parar de se lamentar os dois aí com a classe de vocês. Aí eu vou chamar a vinheta, a gente até pode continuar. Aí eu vou te entregar para o professor, que não abriu a boca ainda, mas depois da vinheta, tá, professor? Tá? Por favor, Eudes, a vinheta. Bom, voltamos. Não, nós estamos discutindo agora com o vídeo novo. É assim, ó, a vinheta é 10 segundos e a gente consegue falar de 4 assuntos ao mesmo tempo. Estamos torcendo que dê uma imunidade pelo menos uns meses, né? Eu estou torcendo por isso, porque eu estou despreocupado, né? Eu já peguei. Não, eu também estou despreocupado, mas assim... usa máscara, eu estou vendo que você está de máscara. Aí. Mas setembrão aí, minha validade já começa a dar no tempo. Aí eu já começo a ficar preocupado de novo. Professor, você tem um monte de pauta para você pergunta o que você quiser. Eu quero 2 coisinhas aqui. Primeiro, antes das perguntas, então agradecer a oportunidade, Benito, de estar sempre aqui. É uma alegria poder contar com este espaço para falarmos de coisas importantes para a sociedade rondoniense. É uma alegria também contar com a sua amizade e essa parceria que já vão aí para mais de 4 anos. Eu agradeço muito. Quero saudar a Thaís, a engenheira Thaís, né? Professora e engenheira. Também o engenheiro Abelardo Castro. Benito falou que é professor também. Já vou fazer uma pergunta nessa área aí para ele, né? E saudar o Eudes, que cuida da qualidade técnica aqui do programa. Então já vou aproveitar e fazer a minha pergunta, né? Que na verdade são 2. A primeira, já que vocês estão falando tanto dessa questão da engenharia, da pouca participação política que às vezes os engenheiros acabam por demonstrar e tal, o senhor acha que no processo formativo do engenheiro talvez estaria faltando um pouco mais de disciplinas de humanidades também para ter essa noção, esse envolvimento, ou acha que isso, enfim... Talvez a formação do engenheiro tenha a ver com esta pouca participação política? É a minha pergunta. E a segunda, já que estávamos falando de coronavírus, o que é que está acontecendo com o mercado aqui de construção em Porto Velho e em Rondônia, né, neste momento? Eu achei que ia diminuir muito, vi notícias de que estavam vendendo bastante material de construção e tal. Enfim, queria saber de você que trabalha na área sobre este cenário que estamos atravessando. Obrigado pela presença. Certo. Bom, com relação à primeira questão, eu acho que realmente falta isso. Eu acho que na formação curricular do engenheiro, ele tem pouco contato com as matérias de humanas, não é? É diferente do advogado, que o advogado é totalmente ligado, né? Você tem aulas no direito em que você passa a aula inteira debatendo um assunto. O professor entra lá e você vai debater um assunto e a aula inteira debatendo o assunto. Da engenharia não tem isso.
Na engenharia, o cara chega na aula, começa a escrever no quadro lá um monte de conta, de cálculo diferencial, integral, e o camarada sai de lá com a cabeça quente de tanta conta que fez, né? E você tem pouca essa parte humana na questão da grade curricular. E também uma coisa que eu vejo hoje, que aí não é só na engenharia, são em todas as matérias, dos cursos, está faltando um pouco de empreendedorismo. O estudante, ele não tem aquele espírito empreendedor. Eu não sei o que está acontecendo. Você chega na sala de aula e faz uma pergunta: quem quer passar no concurso público? A metade da sala levanta a mão. Quem quer abrir uma empresa? 2 ou 3 levantam a mão. Né? Hoje existe uma falta de vontade do estudante de sair da faculdade e abrir um negócio, abrir uma empresa, gerar emprego, movimentar a economia, porque não tem vaga para concurso público para todo mundo. Não tem. Se a gente for imaginar que formam aí 2.000, 3.000, 2.000 engenheiros por ano só em Rondônia, onde é que vai colocar esse povo todo para trabalhar? Não tem. Então, a gente precisa incentivar o empreendedorismo. E não é só na engenharia, não, é em todas as áreas. Porque aqui em Rondônia ainda é um estado que é carente de determinadas coisas. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu tenho um carro automático, moderno, que é todo computadorizado, e deu um defeito no meu carro, eu tenho que ir para a concessionária, porque não tem oficinas especializadas em carros totalmente automatizados e tudo mais. Eu comprei uma televisão 4K, dessas mais modernas possível, deu defeito. É capaz da gente ter que jogar fora e comprar outra, porque também não tem um local. Então, não, você é consertado com 3 TV estragadas aqui? Você não consegue. Por exemplo, lá na empresa eu tenho uma plotter, uma plotter hoje deve estar custando uns 15 mil reais. Eu tenho uma plotter, está parada, porque eu não encontrei quem consiga consertar aqui na cidade. Então a gente ainda vê que ainda existem muito campo nessa área de tecnologia aqui na nossa região. Agora, o que precisa? Precisa que as pessoas saiam ali do feijão com arroz e procurem se diferenciar. Eu falo sempre com meus alunos de engenharia: gente, engenheiro não é para sentar tijolo, não. Eu vou fazer um curso de engenharia para depois eu disputar com um pedreiro uma obra para fazer alvenaria, para fazer reboco, para fazer chapisco. Não, isso é serviço para pedreiro, isso não é serviço para engenheiro. Vocês têm que se formar em engenharia para buscar conhecimento de situações que aqui não são resolvidas, que não tem quem resolva. Ora, vamos imaginar o seguinte: você está construindo um prédio e você está com um vazamento lá na última laje, deu uma infiltração. Eu lembro que na OAB, a gente falou aqui tanto da OAB, lá na OAB tinha uma infiltração que ninguém conseguia tirar, a infiltração no terraço lá da OAB. Aí me chamaram lá para ver: Abelardo, vai lá ver se tu consegue dar uma solução, porque a gente já chamou várias pessoas, ninguém deu uma solução. Eu cheguei lá, o que tinha acontecido? Fizeram uma impermeabilização muito bem feita na OAB, porém, quando foram instalar as máquinas de ar-condicionado, o cara furou a manta asfáltica para instalar o ar-condicionado. E aí a água entrava pelo furo da manta asfáltica. Então, onde é que houve a falha? Houve a falha no cara que foi instalar o ar-condicionado. O que fez a impermeabilização fez muito bem feito, mas o que fez a instalação do ar-condicionado... Então, a gente ainda tem muito campo, muita área, mas a gente precisa de mão de obra especializada, a gente precisa que as pessoas... se aqui não consegue se especializar, vai ter que ir para fora. Vai lá para São Paulo, faz um curso, fica um ano lá, depois volta para cá com um conhecimento que aqui não existe. Eu sou engenheiro mecânico, vou lá para São Paulo, vou fazer um curso de câmbio automático, e vou vir para cá e vou montar um negócio especializado em câmbio automático. Alguma coisa desse tipo. Porque a gente ainda tem espaço para muitas coisas especializadas. Agora, o grande problema é que esse desânimo do empreendedorismo, ele está acontecendo. O aluno, ele não tem vontade de querer abrir uma empresa, ele não tem vontade de querer abrir um negócio diferenciado, até mesmo porque o governo, durante muito tempo, ele tratou o empresário como um bandido. Eu sou empresário e eu vejo o seguinte: a gente tinha um sindicato aqui, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. O cara chegava lá na empresa como se ele fosse a Polícia Federal fazendo uma investigação num traficante de drogas. Ora, a gente tem que respeitar quem gera emprego. A gente tem que respeitar quem gera emprego. Aquela situação que aconteceu
quando eles acabaram com a tarifa sindical, que não tem mais a obrigação da tarifa sindical, não é? Paga o sindicato quem quer. Foi a melhor coisa do mundo que aconteceu. Não foi para o empresário, não. Foi para todo mundo. Porque parou aquela perseguição que o sindicato tinha em cima das empresas, e onde a empresa ela tinha até dificuldades de querer criar mais postos de trabalho. Isso facilitou. Eu lembro uma vez, um funcionário meu, para você ver o que aconteceu, um funcionário meu, ele teve um acidente e ele tinha estabilidade de 1 ano. Mas ele não queria mais trabalhar, porque com as verbas que ele recebeu devido ao acidente, ele comprou um sítio. E ele queria virar pecuarista, ele comprou umas galinhas, uns porcos, ele queria ir para o sítio morar. E ele não queria mais trabalhar, ele queria pedir as contas. Nós fomos lá no sindicato fazer a homologação da rescisão contratual. O cara não quis fazer, falou que não fazia. Eu não faço essa homologação. Ele tem 1 ano de estabilidade, mas meu amigo, não sou eu que estou mandando ele embora, é o cara que quer sair. Não vou fazer. Eu tive que ir na delegacia do trabalho, fazer a homologação lá na delegacia do trabalho, porque o sindicato não quis fazer. Para você ver a que nível chegou o sindicato, ele se achava uma autoridade maior do que a própria delegacia do trabalho. Nós estamos falando dos sindicatos que envolvem questão patronal, né? Porque assim, tem os ligados ao governo que era outra função, né? Sim, aí é outra situação. É que tem que separar, né? Então, o que acontece? A gente precisa fazer com que o aluno, o estudante, ele tenha interesse em empreender, em virar um empreendedor, em gerar emprego, em fazer com que a economia ande. Agora, para isso aconteça, tem que haver incentivo, principalmente do governo. É a primeira situação, né? A outra situação que você falou, como é que está a questão da construção civil com a pandemia? A gente observa o seguinte, a cidade, ela parou determinados setores. A gente vê muita gente quebrando, muita gente fechando, muita gente passando necessidade. Mas na construção civil, para as pequenas obras não houve problema. Muito pelo contrário, aumentaram as obras. Porque como agora você não pode viajar, você está gastando dinheiro aonde? Melhorando a tua casa. Ora, antes eu ia passear na praia. Agora eu não posso passear na praia, eu vou construir uma piscina na minha casa, vou fazer uma churrasqueira. Porque como eu vou passar a maior parte do tempo na minha casa, então eu preciso ter mais conforto na minha casa. Então essas pequenas obras, elas aumentaram bastante. Essas lojinhas de material de construção do bairro, elas estão vendendo bem. Os pedreiros estão tendo trabalho. Hoje eu estava atrás de um carpinteiro, está difícil achar carpinteiro, porque está todo mundo trabalhando. Então, agora, infelizmente, eles estão trabalhando na informalidade. Não é um emprego de carteira assinada, porque não é um emprego de uma empresa. É o emprego daquele cidadão que está fazendo uma pequena reforma na sua casa, que está fazendo uma ampliação, que está melhorando o conforto da sua casa, aí ele contrata o pedreiro, o carpinteiro. Então, nos números lá do CAGED, não vai aparecer esses empregos, mas se a gente conversar com as pessoas que trabalham nesse setor, você vai ver que elas estão trabalhando. Agora, em contrapartida, o pessoal dos restaurantes, os garçons, o pessoal do comércio, esses daí estão sofrendo muito. Perfeito. Agora eu vou chamar um intervalo comercial e a gente volta para concluir, tá? Hoje tu está falando mais como da cobra? Que assunto acumulado. Não é para falar, não é para falar, então sabe, ficar no monólogo. Você mora no meu coração, rapaz, é isso. Já disse que se eu pudesse votar, eu votava em você. Mas o único voto lá de casa, pelo menos você tem. Se Deus quiser. A não ser que... Está com a anuidade em dia, né? Quase. Porque lá no CREA também, se não pagar a anuidade, não vota. O negócio não é fácil, não. Não, tu vê só, né, cara? Os caras estão em cima da eleição e o que eles não querem é colégio eleitoral. Eles não querem... O mais incrível é isso, você está em cima de uma eleição onde você não quer que o povo vá votar, né? Já pensou uma coisa dessa? Mas aí dá o continuismo. Tá, no próximo bloco a gente conclui, tá? Jogo rápido, é no ar. Outro cá. Depilação e estética Mãos de Fada.
Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta aqui com o engenheiro Abelardo Taunes de Castro, candidato a presidente do CREA, na eleição que talvez aconteça no dia 4 de outubro. Não, 1º de outubro. Dia 1º de outubro. 4 de outubro é a prova da OAB, que também talvez aconteça. Eu só estou esperando essa bendita prova para poder... Eu já passei na primeira etapa, né? Só falta essa. Mas eu estou achando difícil, porque ela é prova nacional e com esse monte de gente bom. Não vai parar de bombar o Covid até outubro, duvido. E o pessoal todo em casa deve estar todo mundo estudando. Né? Não é porque a segunda etapa é pouca gente, né? E é classificatória, não é eliminatória. Você só tem que atingir a meta. Tirar 60% da prova, deu. Então, vou fazer o quê? Tem que esperar, né? Para ser advogado. Aí Deus me livre me chamar de doutor, mas aí eu vou poder dizer que eu faço parte da elite pensante. Já pensou? Que barbaridade. Que coisa mais podre, né, professor? O cara faz pós-doutorado em Roma, eu digo uma bobagem dessa. Mas é só para sacanear com ele mesmo. Tá, não, concluindo então, vamos lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né? Poder falar desses assuntos tão importantes aí para a nossa sociedade. E dizer para você que é profissional do Conselho do CREA, vá votar. Não adianta você reclamar e não ir votar. A gente tem reclamado muito, eu reclamo bastante, eu falo que o CREA é um cartório, só serve para arrecadar taxa. E é verdade, só serve para arrecadar taxa, não serve para nada mais. A gente precisa mudar isso. E a gente só vai mudar se a gente sair de uma postura onde todos os presidentes da história do CREA foram pessoas que vieram de sindicatos, para a gente botar um empresário, alguém que está no dia a dia, ali no sol quente, na obra, sabendo o que realmente o engenheiro sofre no dia a dia. Se a gente conseguir fazer isso, aí nós vamos mudar, nós vamos dar o primeiro passo para essa mudança. E aí a gente só consegue essa mudança se tiver a colaboração de vocês. Se vocês saírem de casa, se vocês forem votar, se vocês tiverem interesse e tiver vontade de mudar. Eu estou à disposição, coloquei meu nome para concorrer a essa vaga, com a esperança de poder mudar a imagem do CREA. De que ano que vem o CREA deixe de ser um cartório que só serve para arrecadar taxa e passe a fazer seu papel real, que é defender a profissão da engenharia. Perfeito. Professor concluindo. Obrigado pela presença, engenheiro Abelardo. Realmente a engenharia, a tecnologia é muito importante para a nossa região. A gente espera que a classe, a categoria se una em torno de uma causa importante para todos nós. Esperamos revê-lo aqui num próximo programa.
e a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado por sua audiência. Thaís. Belardo, obrigada pela sua presença aqui. Te desejo boa sorte aí nesse caminho, porque realmente fazer campanha sem poder estar com as pessoas, ouvi-las e discutir, debater sobre tantos assuntos importantes é mais difícil, mas eu te desejo sucesso nessa caminhada. E a vocês de casa, muito obrigada por mais um dia com vocês. Abelardo, tchau. Tchau. Obrigado aí por... Vou te entrevistar mais uma vez antes da eleição. Exato. Tá? Fica com Deus, tá bom, meu querido? Obrigado. Boa sorte aí na empleitada. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.